Muito bem, glória a Deus. Estamos aqui, como eu falei, já para mais um estudo bíblico, nossa 7ª aula sobre o tema Espírito, Alma e Corpo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante, a gente vai entrar em mais detalhes sobre o espírito humano, sobre os espíritos de maneira geral e, claro, o espírito humano, que, ao contrário de que muita gente pensa, o espírito humano ele é um espírito como qualquer outro espírito, como um anjo, né? Temos essas características e nós vamos detalhar um pouco mais isso. Claro, não é um estudo muito profundo, mas eu creio que já vai abrir o entendimento para muitas pessoas que têm muitas dúvidas com relação a isso aí. E hoje eu vou dividir essa aula em duas. Na segunda parte nós vamos ver um pouco sobre o que acontece com o ser humano, com o espírito humano, quando ele morre, quando ocorre a morte física. Então seja bem-vindo, meus queridos, meus amados, a esse estudo bíblico. Amém, queridos, glória a Deus, né? Vamos começar aqui, né, o nosso estudo. Na aula passada nós falamos sobre árvores, né? Nós usamos como base aquela passagem, algumas passagens na verdade, mas em especial a gente se dedicou ao Salmo 1, que nos compara árvores, e eu usei aquilo ali para trazer um vínculo, né? Uma ligação com relação a espírito, alma e corpo. Muito bem, então vamos aqui para a nossa passagem de ouro, vamos dizer assim, a passagem que nós estamos usando como base, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu antes de preparar esse estudo, eu dediquei meses a estudar sobre espírito, alma e corpo, porque eu reconheço que era um assunto que eu não tinha domínio. Li livros, orei, jejuei, pedi a Deus que me desse entendimento. Gradativamente eu fui recebendo esse entendimento, tanto através de outros homens e mulheres de Deus que ministram sobre o assunto, como recebendo entendimento diretamente do Senhor, né? E coisas que eu não entendi realmente, coisas que para mim eram novidade, foram novidade, eu tenho colocado nesses estudos e estou passando aqui para vocês. Eu sei que para algumas pessoas é algo novo, para outras não é tão novo, mas eu já tive algum feedback com relação a isso, e as pessoas que eu encontro, né, as pessoas dizem que têm gostado, têm aprendido, têm entendido um pouco mais. Então, eu sei que os vídeos acabam sendo um pouco mais longos, porque é um estudo bíblico, né? E na verdade são estudos até curtos. Cada estudo desse leva em torno de 40 minutos, agora está sendo 40 minutos. E eu fiz institutos bíblicos e eu passava horas estudando, a gente passava no mínimo os institutos bíblicos, eles são 2, 3, 4 horas de aula. E hoje nós temos um problema, eu queria rapidamente comentar sobre isso, que é essa questão do imediatismo. A gente muitas vezes acha que de repente a gente vê um vídeo curto de 3, 4, às vezes 10 minutos, talvez mais longos de 15, 20 minutos, e a gente já se aprofundou demais naquele assunto. Mas não é assim, queridos. A gente faz faculdade, a gente passa horas e horas e horas todos os dias estudando para a gente poder aprender algum tema, né? Mas quando chega na palavra de Deus, muitas vezes passar mais de 20 minutos assistindo um estudo ou dedicando esse tempo para meditar na palavra, muitas vezes parece tanto, né? Parece muito. Então eu exorto você a dedicar mais tempo à palavra, a ler, ouvir esses estudos, ler o material lá do blog, né? Aproveitando aqui, gostaria de falar que esse estudo de hoje novamente está lá no blog wendel.agios.org. Estou inclusive vendo ele aqui agora, vou usar ele como base. E a parte 7, estamos na parte 7, que é compreendendo os espíritos. E por que eu falei isso? Bem,
sobre essa questão de tempo, né, de se aprofundar mais na palavra. Estudando sobre espírito, alma e corpo, eu vi alguns vídeos e li algumas coisas publicadas aqui no Brasil, né? E eu vi uma pessoa num site, determinado site, dizendo que espírito e alma era a mesma coisa. Ele disse assim, eu vou dizer aqui com as minhas palavras, né? Dizendo que algumas pessoas dizem que espírito é uma coisa, alma é outra. Mas se você olhar, estudar com mais profundidade a Bíblia, verá que são a mesma coisa. Né? E colocou alguns versículos do Velho Testamento que mostravam coisas como meu espírito estava angustiado, e concluiu, depois da fundamentação dele, concluiu que espírito e alma era a mesma coisa, né? E enfim, se você pegasse todo o material dessa pessoa, não dava uma folha de papel ofício. Se eu digitasse tudo que ele falou, dava no máximo uma folha. E ele estava dizendo que se estudasse a Bíblia de forma profunda, você chegaria à conclusão de que espírito e alma é a mesma coisa, e a fundamentação dele foi apenas de algumas palavras, alguns versículos desconectados, né, do contexto. Então, queridos, para a gente aprender de forma profunda a Bíblia, não adianta a gente querer fazer isso de forma muito rápida. Eu já disse isso outras vezes, mas eu venho estudando o livro de Hebreus. Deus colocou no meu coração estudar o livro de Hebreus. Já estou no 2º ano estudando o livro de Hebreus. Fazem mais ou menos 1 ano e 3 meses que eu estou estudando o livro de Hebreus. Consegui chegar no capítulo 5 agora, né? Então, se você quiser se aprofundar na palavra, você vai ter que dedicar tempo à palavra. Você não vai conseguir se aprofundar muito na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, apenas ouvindo a Bíblia, ouvindo uma pregação uma vez por semana. Se você quer mais de Deus, você vai ter que dedicar mais tempo à palavra, ok? Então, amados, nós vamos estudar um pouco sobre o Espírito, os Espíritos, as características dos Espíritos, e eu quero aqui deixar bem claro uma coisa. Nós devemos ter cuidado com a fonte do conhecimento que nós recebemos sobre o mundo espiritual. Eu já disse isso e vou deixar mais claro ainda, mais enfático, é o seguinte: a única fonte fidedigna para nós entendermos sobre o mundo espiritual é a Bíblia Sagrada. Né? Aqui não no Evangelho, mas a Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, naquela época, na época que o apóstolo João escreveu isso aí, né, no ano 100, até mais ou menos o ano 100, que é o ano que João faleceu, partiu para o Senhor, na verdade, o espírito dele partiu para o Senhor. Já existiam muitos falsos profetas, e desde então nós temos aí 2000 anos de falsos profetas. Então a gente não pode acreditar em todo espírito, a gente não pode acreditar em qualquer anjo, a gente não pode acreditar nem tentar ficar manipulando o mundo espiritual ou tentando interagir com espíritos se você não entender bem a Bíblia. Então tome cuidado, né? Muitas coisas que eu vou dizer aqui podem despertar esse desejo, né? Eu vou explicar melhor essa questão, mas é perigoso, e eu vou contar alguns exemplos que eu coloquei lá no blog com relação a isso. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra, é a palavra de Deus que nos orienta como é o mundo espiritual, como são os espíritos. Não creia em fontes de outras religiões. Examine se tudo que você lê e ouve acerca do mundo espiritual está de acordo com a Bíblia, principalmente de acordo com o Novo Testamento, ok? Muitas religiões, eu não quero citar aqui nomes, mas muitas religiões aí foram fundadas por falsos profetas que deram créditos a anjos. Eu não quero citar aqui porque temos pessoas de outras religiões que curtiram a página, às vezes assistem aos vídeos, mas eu quero advertir você de que
não podemos dar crédito a um espírito, seja um anjo, seja um espírito humano mesmo, uma pessoa falando, se aquilo que essa pessoa está ensinando é contrário às Escrituras. Aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que mais escreveu livros na Bíblia, ele não foi que escreveu a maior quantidade de texto, foi Lucas que escreveu a maior quantidade de texto, o maior número de capítulos. No entanto, o apóstolo Paulo foi o que escreveu a maior quantidade de livros da Bíblia. Paulo é o grande doutrinador do Novo Testamento. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ele diz: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tinha anunciado, seja anátema, é maldito qualquer anjo, qualquer espírito, qualquer homem que pregar algo diferente do evangelho de Jesus Cristo, diferente daquilo que já foi estabelecido pelos apóstolos de fundação, é anátema, é maldito. Amém, queridos? Então, Deus abençoe que você nunca caia no engano desse tipo aí. Gente, as características dos espíritos, certo? Eu vou falar de forma um pouco mais rápida, porque senão a gente vai passar muito tempo. Acesse o blog wendel.agios.org, que está lá o texto, se você quiser ver as referências, está tudo lá. E mesmo lá não está tão aprofundado, porque poderia falar muito mais sobre isso. Mas primeiro, os espíritos eles não se sujeitam às leis da natureza, porque as leis da natureza elas foram criadas para controlar o mundo material, certo? Então o espírito ele não se sujeita, por exemplo, à lei da gravidade. Você não vai ver um anjo com o braço quebrado porque levou uma queda, tá certo? É só uma piadinha, tá? Não achem ruim. Gente, aqui em Lucas, no capítulo 24, versículo 39, Jesus foi confundido com o Espírito. Aí veja o que Jesus diz aqui nesse versículo. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um Espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Certo? Então, espíritos não têm um corpo físico. Tem na Bíblia, eu já vi testemunhos que são raros, certo? De espíritos que se manifestam em forma física. Já vi histórias de demônios e de anjos. No entanto, o espírito, o ser espiritual, ele não tem um corpo físico. Então, aqui neste mundo, inclusive a gente vai falar sobre isso, ele pode se transfigurar. Eu vou explicar o que é transfiguração, certo? Então, os espíritos não estão sujeitos às leis da natureza física. Eles estão sim sujeitos às leis do mundo espiritual, certo? O mundo espiritual não é uma bagunça, não. Ele é regido também por leis. Queridos, os espíritos são seres inteligentes. Eles falam, eles pensam. Eu vou citar aqui 3 versículos mostrando 3 categorias de espíritos. Primeiro, nosso Deus. Deus é espírito, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele disse, Deus é espírito. Então, nosso Deus é espírito. Em Mateus capítulo 10, versículo 20, diz assim, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, aqui nós vemos que Deus, o nosso Deus, ele é um ser inteligente, ele fala, ele pensa. Né? O Espírito de Deus fala. Claro, né? É bem óbvio. Demônios, que são anjos caídos, também falam. Espíritos falam, eu quero deixar isso bem claro. E vou ler aqui Marcos capítulo 1, versículos 23 a 24, que diz assim, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, então o espírito falou através de uma pessoa, mas ele falou, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, que tem a descrição ali da tentação de Cristo, Satanás fala diretamente com o Senhor Jesus. Então, os espíritos falam com ou sem corpo. Né? Satanás, obviamente, não incorporou em Jesus, Satanás não tinha espaço nenhum em Jesus, mas ele falou com Jesus claramente, desafiou Jesus, etc. Então, espíritos falam. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, que diz assim, porque
Se eu orar em língua desconhecida ou língua estranha, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu não vou entrar aqui, amados, com relação ao dom de línguas estranhas, porque é um assunto à parte, é um assunto que eu poderia ensinar, dar várias aulas sobre o dom de línguas. Mas eu vou resumir aqui, basicamente, quando você está orando em uma língua estranha, quando você ora em línguas, você não está orando com a sua mente, com o seu entendimento. É o seu espírito que ora e o seu entendimento fica sem fruto, porque ele não entende o que você está orando. Então, observe que o espírito humano, ele fala de uma forma diferente da nossa mente, ele fala numa língua celestial, uma língua desconhecida para a nossa mente, mas que é compreendida por Deus e também por anjos. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então, anjos falam línguas, falam idiomas diferentes dos idiomas dos humanos. E o nosso espírito, ele fala línguas desconhecidas, fala línguas estranhas, exatamente porque ele pertence a este outro plano espiritual, que é o mesmo plano dos anjos e do próprio Deus. Então, espíritos falam também, certo? Eu coloquei aqui algo que eu não vou entrar, mas espíritos, demônios, eles não apenas falam, mas eles também ensinam. Os demônios ensinam os homens. Né? Aqui em 1 Timóteo 4, 1 a 2 diz, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os demônios, eles criam religiões para os homens. Eles usam seus vasos, né, homens mentirosos e hipócritas, para ensinar suas doutrinas aos homens. Então, demônios, eles são inteligentes, né, eles reconhecem pessoas, né? Eu já estou aqui olhando no blog um item, os espíritos são inteligentes e reconhecem pessoas. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 15, diz assim, respondendo, porém, o espírito maligno diz, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, os demônios, eles são inteligentes, os anjos são inteligentes, os espíritos, mesmo sem ter um corpo, eles são inteligentes, são capazes, e o espírito do homem, ele é também um espírito, né? Eu estou enfatizando bem isso, exatamente para o que a gente vai ministrar na segunda parte desse estudo, né? Que é a questão da morte física, a morte do corpo, porque tem segmentos cristãos que, infelizmente, pregam um engano terrível e a gente precisa ver o que a Bíblia realmente nos ensina, certo? Então, queridos, os espíritos são inteligentes, eles têm conhecimento, eles conhecem. Aqui mostra um espírito imundo que conhecia, sabia Paulo e interagiu ali com aqueles exorcistas que tentaram expulsá-lo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o nosso espírito, ele nos conhece de uma forma que o nosso intelecto não nos conhece. O nosso espírito, o espírito do homem que está em nós, ele nos compreende e ele nos conhece. E aí eu até enfatizo a importância de se orar em línguas estranhas, embora não seja o tema aqui do nosso estudo. A oração em línguas, Satanás, ele odeia a oração em línguas. Satanás, ele fez tudo e faz tudo que está ao alcance dele para impedir a igreja de entender o que é orar em línguas e impedir a igreja de orar em línguas. Tem grupos cristãos que negam o dom de línguas e dizem até que é do diabo. Chamam algo que Deus deu, a capacidade do nosso espírito de falar, e ele vai falar numa língua diferente, né? Mas as pessoas dizem até que é do diabo. Gente, isso é uma mentira do diabo, porque ele é um mentiroso. Ele ensina, e essas doutrinas de demônios entraram na igreja com muita força. Nós temos doutrinas estranhíssimas dentro da igreja, doutrinas que negam a Bíblia frontalmente, são doutrinas de demônios. E o que o demônio quer é impedir você de orar em línguas, porque o seu espírito, nascido de novo, é capaz de orar numa língua celestial que Deus entende, né? E seu espírito te conhece muito bem, ele conhece melhor você do que o seu entendimento.
O seu espírito conhece a vontade de Deus porque está unido a Deus através de Cristo. A Bíblia diz que aquele que se junta ao Senhor é um espírito com Ele. Então, o nosso espírito está conectado a Deus em unidade perfeita. Então, ele conhece a vontade de Deus e nos conhece. Então, quando a gente ora em línguas, o nosso espírito está orando a perfeita vontade de Deus. E é por isso que lá em 1 Coríntios 14:14 diz que se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Ele ora a perfeita vontade de Deus. Então, veja só a diferença. Nós, quando oramos em língua, nosso espírito está orando de uma forma diferente do nosso entendimento. Então, veja que é claro na Bíblia, e para quem ora em línguas sabe que é claro, a diferença entre o espírito dela e a alma dela. Se você ora em língua estranha, você está orando com o seu espírito. Se você ora em português, no meu caso em português, ou enfim, a língua que você aprendeu, você está orando com a sua alma, com o seu entendimento. Mas como eu falei, certo? Não é o tema do nosso assunto. Então vamos pular aqui para os espíritos podem mudar de forma, certo? Eu tenho vários testemunhos de pessoas que eu tive contato, de coisas, experiências minhas mesmo, com relação à transfiguração dos espíritos, certo? Eu vou contar aqui, eu tenho outros testemunhos, você pode ver, eu coloquei 2 testemunhos aqui, de pessoas que eu conheci, eu sei que eram pessoas corretas, pessoas íntegras, que não inventariam aquilo ali, e eu conheço outros testemunhos, conheço vários na verdade, e eu mesmo, minha esposa Oriana, tenho o dom de discernimento de espíritos, e nós já tivemos várias experiências com espíritos, né? Eu creio que existem, eu sei que são reais, no entanto, existem espíritos enganadores, certo? Muito bem, então eu quero contar um rapaz que eu conheci na cidade de Mossoró. Eu trabalho no Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Norte e trabalho com informática. Eu estava ali em Mossoró, fui várias vezes para dar treinamentos, para preparar uma migração de sistemas, né? Que eu trabalho hoje com banco de dados, mas na época eu trabalhava mais configuração e treinamento de usuário. E ficamos na casa desse rapaz por uma semana, ele era evangélico, e ele nos contou várias experiências que ele teve. Uma delas, né, ele contou que ele conversava todos os dias com o avô dele, na verdade com um espírito que se fazia passar pelo avô dele, e isso foi assim durante anos. E esse rapaz conheceu uma irmã evangélica que foi evangelizando ele e foi orientando ele. Então, ela foi mostrando a ele na Bíblia essa questão de espíritos enganadores, que existem espíritos enganadores e que ele precisava testar se o espírito era ou não de Deus. E ele decidiu fazer isso, e uma certa noite, uma das vezes que o avô, entre aspas, dele chegou para conversar, inclusive uma das coisas que ele disse era que quando o avô dele, claro, não era o avô, mas enfim, quando o espírito se sentava na cama, ele sentia a cama afundando. Era tão real, então já é uma manifestação material, né? Um espírito se manifestando de forma até material, praticamente corpórea. Então ele fez o teste, ele pediu, perguntou, voinho, parece que era voinho, alguma coisa assim que ele chamava o avô dele, voinho, o senhor confessa que Jesus Cristo veio em carne? O senhor confessa que o sangue de Jesus é poderoso para apagar todos os nossos pecados? E ele disse que na hora que ele falou aquilo, a imagem que ele estava vendo, como se a pele do avô fosse derretendo. E por trás era um bicho feio, algo horrível, como se fosse uma barata gigante. Tem até uns filmes, né, que mostram. Mas ele disse que era algo tão horrível, e quando ele viu aquilo, ele começou a gritar e começar a clamar pelo sangue de Jesus. E pelo que eu me lembro, isso faz muitos anos que ele contou, esse espírito gritou algumas coisas, falou algumas coisas e foi-se embora e não voltou mais. Esse rapaz aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, é um cristão hoje, graças a Deus. Então, aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu achei muito interessante quando eu fui estudar esta palavra, este verbo transfigurar, no original. Porque
Em português, passa a ideia de uma mudança apenas exterior. Então, ele muda a figura, muda a forma. Por exemplo, um espírito pode, de repente, um demônio pode se transfigurar, pode mudar a sua forma como um parente seu que já morreu. Mas olha só o que significa essa palavra no original. Ela é a metaesquematizo. Metaesquematizo é uma palavra só. E no grego é muito normal, muito comum as palavras serem junções de vários pedaços. Então essa palavra é formada pela palavra meta e esquematizo, que é um verbo derivado da palavra esquema, que nós até usamos em português. Então, no grego, a palavra esquema quer dizer o seguinte: tudo em uma pessoa que atinge os sentidos e a aparência. Aliás, tudo em uma pessoa que atinge os sentidos, 2 pontos. A sua aparência, comportamento, o discurso, as ações e o estilo de vida. Então isso mostra que Satanás e os demônios podem se mudar não apenas a imagem deles, mas a forma com que eles falam, né? O discurso, o estilo de vida. Eles têm a capacidade de passar algo, passar uma impressão de algo, de uma pessoa que eles não são. Então, Satanás, não é à toa que Jesus disse que ele é o pai da mentira. Satanás, ele é o maior mentiroso que existe no universo espiritual e físico. Né? E até coloquei aqui algo, não que eu não, de forma alguma, sou contra o trabalho de ator, claro, não me entenda mal, não estou de forma alguma, certo? Minha esposa já fez peças, eu já participei de peças teatrais, não é isso. Mas Satanás, ele pode ser comparado ao melhor ator de Hollywood que você conhece, porque ele muda, ele transfigura, ele muda a forma com a maior facilidade. Não sei se você já viu pessoas, eu já conheci pessoas que elas mentem como se estivesse dizendo a verdade. Elas mentem de forma tão natural, eu acho até que elas chegam a acreditar na mentira delas. Então eu acho que Satanás é assim. Os demônios são assim, eles são tão mentirosos que eles até talvez acreditem, né? Mas eu acho que eles não acreditam não na mentira deles, mas eles são extremamente mentirosos, eles disfarçam, eles são verdadeiros atores, né? E enganaram tantas pessoas, enganam tantas pessoas. Cuidado! Somente a palavra de Deus, que trazida, né, pela igreja, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, que trouxe aí o Velho Testamento. Deus escolheu aquele povo para se revelar à humanidade, e Deus escolheu Jesus Cristo, nosso Senhor, para se revelar plenamente à humanidade. Né? E através dos apóstolos, nós temos hoje as Escrituras Sagradas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, diz que Deus confirma essa palavra com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Então Deus, ele confirma a Bíblia. Deus confirma a sua palavra. Nós podemos confiar nessa palavra. Muito bem, queridos. Então, esta foi a primeira parte do nosso estudo, falando sobre características do Espírito. Tem o texto lá no blog, acesse aí, e você também pode, se você tiver dúvidas sobre o assunto, mande uma mensagem para nós lá através da nossa página do Facebook, que na medida do possível a gente vai tirando, certo? Graças a Deus não é uma página tão movimentada, né? Mas a gente, na medida do possível, todas as pessoas do Águios trabalham, não se dedicam à obra, nós não recebemos dinheiro, salário de ninguém. Pelo contrário, nós mesmos financiamos, né? Pagamos, enfim. Tudo que a gente faz, a gente divulga, a gente paga, e nós não recebemos oferta de ninguém, de nenhuma igreja. Se você quiser dar oferta, obviamente a gente recebe, mas nós não pedimos, fazemos tudo isso de forma gratuita, e para isso a gente tem que trabalhar, né, secularmente. Temos funcionários públicos, temos profissionais liberais no Ministério Águios, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, e tem não somente abençoado a nós, mas tem abençoado muitas vidas através de nosso ministério. Amém, queridos? Então Deus abençoe você.